Setúbal é a cidade que nasceu do rio. Razão primeira da existência da urbe, o rio Sado atravessa quase incógnito a planície alentejana para vir repousar nos braços da cidade. Sempre fiel, a cidade continua a crescer com o rio à vista, com o rio no coração. A região envolvente de Setúbal conheceu a ocupação humana desde os tempos pré-históricos e o local onde a cidade se situa apresenta numerosos vestígios da ocupação romana. Após os períodos instáveis das invasões bárbaras, da ocupação árabe e da reconquista cristã, a zona ribeirinha voltou a crescer sempre com o rio como enquadramento dos seus bairros e atividades económicas. Utilizada para a salga do peixe e exportado para o norte da Europa, o sal teve uma enorme importância no desenvolvimento de Setúbal. A pesca tem sido desde sempre e continua a ser uma atividade importante. Já no século XX foi ainda uma atividade dependente do rio e do mar que lhe está próximo, a indústria de conservas de peixe que impulsionou o crescimento da povoação. Mas o desenvolvimento económico da cidade acompanhou as tendências do século com a instalação de grandes unidades dos setores das indústrias químicas, da metalomecânica pesada e da construção naval, mantendo o pulsar da região ao ritmo das economias industriais avançadas. Algumas destas indústrias conheceram grandes dificuldades nas décadas recentes. Setúbal pagou um preço elevado devido a uma industrialização muito dependente das tendências da economia internacional. Apesar de terem conhecido taxas de desemprego elevadas, a cidade e o concelho aguentaram o embate da crise e manifestam agora sinais evidentes de recuperação. O centro histórico de Setúbal mantém as suas características de paisagem urbana humanizada, aliando a ocupação habitacional com atividades comerciais prósperas. Os setubalenses prezam a sua história, assinalada por monumentos que se mantêm de pé e fiéis às convicções com que foram edificados. Disto é exemplo a Igreja de Santa Maria, sede de Setúbal, edificada no mesmo local em que se iniciou o renascimento da povoação que veio a crescer até aos nossos dias. Outro magnífico monumento, exemplo notável da arquitetura manuelina, é a Igreja de São Julião, situada num local que foi, em tempos, um sapal, inundado pelo rio, e que é hoje o coração da cidade, a Praça do Bocage. De forma irregular, mas acolhedora, a Praça do Bocage reflete a complexidade e riqueza do espírito setubalense. O seu antigo nome, de Largo do Sapal, evoca a história da sua conquista pelos homens à entropia da natureza. A praça partilha hoje o nome de um dos filhos diletos de Setúbal, Manuel Maria Barbosa do Bocage, o bem-amado e o mal-amado poeta, conhecido de toda a gente, desconhecido também de todos, símbolo da insatisfação e da mudança, da ousadia e do arrependimento, retrato da identidade setubalense. Outro vulto de Setúbal é Luísa Todi, cantora lírica muito dotada, frequentemente convidada por diversas cortes europeias onde atuava com grande sucesso e que aqui vemos evocada numa exposição do Museu da Cidade de Setúbal. Trata-se de um museu aberto à cidade que, através de uma inteligente utilização do seu valioso espólio, realiza o entrelaçamento entre a memória cultural do passado e a vida social e cultural do presente. Situa-se este museu no Convento de Jesus, fundado na época de Dom Manuel I e que constitui obra notável da arte manuelina, particularmente a sua igreja, onde se julga terem sido ensaiadas algumas das criações arquitetónicas que vieram a ser utilizadas no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Além do Museu da Cidade, existem ainda em Setúbal dois outros importantes museus, o Museu do Trabalho e o Museu da Arqueologia e Etnografia. Mas a intensa atividade cultural da cidade apresenta grande diversidade, sendo de realçar a Academia de Dança Contemporânea e o Teatro de Animação de Setúbal. Poderoso Dom Henrique! Cá vindos vós! Cuida esta? Esta barca onde vai ora? Que assim está apercebida? Vai para a ilha perdida. Setúbal encara o futuro com otimismo.
Situada estrategicamente na zona central do país, muito próximo da capital, que fica a 30 minutos por estrada, Setúbal é servida por boas infraestruturas viárias, nomeadamente as estradas e o caminho de ferro. O Porto de Setúbal, com magníficas condições naturais, tem em curso importantes obras de ampliação que permitirão tirar o maior proveito das suas enormes potencialidades. O arrojado plano de desenvolvimento elaborado para esta região, a Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal, vai permitir o financiamento, com apoio das comunidades europeias, de importantes infraestruturas que potenciarão as qualidades naturais e humanas da região. Um programa de incentivos ao investimento que coloca a região de Setúbal no conjunto das que beneficiam de maiores apoios apresenta-se como um instrumento poderoso para a renovação do tecido económico. As empresas da região setubalense estão a dar provas de adaptação às exigências da integração espaço-económico europeu. Novas empresas apostam nas novas tecnologias, dispostas a vencer nos competitivos mercados internacionais. A juventude da população e o elevado nível de escolaridade são igualmente fatores de progresso. Além de uma densa rede de escolas até ao nível médio, existe uma escola superior de educação e um instituto politécnico, bem como um importante centro de formação profissional aptos a formarem uma mão de obra especializada, necessária para as exigências do desenvolvimento económico. Acima de tudo, Setúbal preserva o meio ambiente e oferece uma qualidade de vida indispensável a um desenvolvimento equilibrado tanto económico como social e cultural. A zona de Azeitão, com os seus campos verdes povoados de olivais e vinhas, constitui um complemento precioso à vida citadina. Os vinhos da região são famosos, particularmente o Moscatel de Setúbal, em cuja produção se aliam métodos tradicionais e tecnologias avançadas. Ainda em Azeitão, a manufatura dos azulejos perpetua um dos valores culturais da região, povoada de palácios onde o azulejo constitui um elemento decorativo importante. Frente a Setúbal, localiza-se a Península de Troia, extenso areal com praias abertas para o rio e para o oceano. Aqui situa-se um moderno complexo turístico, oferecendo todas as facilidades exigidas a um turismo moderno. A joia do concelho, no entanto, é sem dúvida a Serra da Rábida, que constitui um parque natural e que fascina o visitante com as suas densas matas, as falésias verdejantes, as praias de águas límpidas e areias douradas. Apesar da sua escassa área de apenas 170 km², o concelho de Setúbal apresenta uma diversidade e uma riqueza ambiental e humana tão extraordinária que dir-se-ia poder acolher o rio, a serra e a cidade na palma de uma mão.